Olá pessoal, beleza? Então é o seguinte, nesse vídeo eu vou falar sobre inovação, uma visão geral sobre inovação é aplicada para a construção. Então os exemplos que eu vou dar vão ser para a construção, para deixar um pouco mais claro para quem é aqui da construção civil, que é o nosso público-alvo aqui, né? Essa é uma apresentação que eu fiz para uma palestra que eu fiz para um workshop, na verdade, de inovação aqui do SESI Paraná. Então estou aproveitando alguns slides, fiz alguns ajustes só, mas o conteúdo essencialmente é o mesmo, tá? Então, de maneira geral, sobre inovação a gente tem uma confusão, né, sobre o conteúdo, sobre o tema que é muito grande. Porque ele tangencia, né, de maneira geral, quando você conversa no dia a dia, a inovação, fiz um negócio diferente, Uber, não sei o que, inovação. Qualquer coisa que eu faça diferente é uma inovação. Que não é bem por aí, né? A inovação é um conceito bem claro, que diferencia de outros projetos de uma forma muito clara, né? E se você gerir uma inovação utilizando os mesmos conceitos que você usaria para gerenciar um projeto normal, você tem dificuldades. A minha experiência aí como secretário de inovação aqui de Curitiba, percebi que muita gente, não, eu sou uma startup, faço inovação, mas que no final das contas, quando você vê, ele estava gerindo o projeto com no método tradicional, e aí as grandes chances de ele, né, ter problemas dos mais diversos, especialmente acabar a grana e não conseguir fazer acontecer nada, né? Então, eu vou explicar aqui no vídeo o que é inovação, como detectar se é uma inovação ou não é, e se for uma inovação, quais são as ferramentas que tem que ser utilizadas, né? É uma visão geral, depois eu vou fazer vídeos separadinhos, me aprofundando mais em cada uma das ferramentas, mas vai dar para ter uma noção geral. Quero gastar no máximo aí 20 minutos, beleza? Bom, galera, então é o seguinte, tá aqui, né? Eu queria começar inicialmente por essa visão aqui, que é importante, para começar em todas as palestras que eu dou, né? Que essencialmente eu começo por isso, né? Então, hoje, especialmente nos dias de hoje, tem que cuidar muito com o que é inovação, com o que é a verdade, né? E o que é verdadeiro e o que é verdade. São duas coisas bem diferentes que a gente precisa... Deixa eu jogar aqui. Beleza? E que a gente precisa cuidar, porque isso confunde hoje, né? Papo de fake news, WhatsApp vai, WhatsApp vem, né? Então aqui pelo desenho a gente consegue perceber, né, que o objeto em si, né, é a verdade, né? Então aquilo que de fato né, por si só. Mas a gente, como seres humanos, o máximo que a gente consegue entender é ver o que é verdadeiro. Cada um de nós bate o olho na verdade e reflete uma verdade, né? No que é verdadeiro, vamos dizer assim, né? E reflete numa verdade, né? Ou o contrário, reflete na verdade e simplesmente sai um verdadeiro. Então, o desenho ali em vermelho, aquele formato quadrangular, aquilo lá é uma verdade. Aquilo lá é verdadeiro, certo? Aquilo ali existe. Realmente, a sombra daquela verdade ali gera aquilo. Então, eu morro dizendo, aquele negócio é vermelho, é quadrado, etc. Daí uma outra pessoa que bate o olho na verdade, né? Bate o olho nesse objeto aqui, só que por um outro ângulo, né, e reflete lá o redondo azul. Então o cara morre dizendo, é azul, é redondo, e o outro não, é vermelho, quadrado. E aí fica assim, a gente se mata e cada um defende, porque eu tenho certeza que é azul, o outro eu tenho certeza que é vermelho. Nenhum dos dois está errado, porque ambos estão falando algo verdadeiro. Mas o que importa é a gente chegar na verdade. Então, se para você é azul e redondo e para você é vermelho e quadrado, então vamos juntar e vamos ver então o que pode ser essa verdade, né? E assim que a gente deve fazer, acho que esse é o grande problema aí da humanidade hoje, é cada um vendo exclusivamente o seu lado e morrendo para defender que o seu lado é o lado certo, né? E não é que funciona. Então, o que eu quero usar aqui na questão da palestra é, se cada um de nós tiver uma percepção sobre a inovação, eu peço que nesse momento segure ela, você tem ela, já está guardada, deixa ela que eu vou mostrar um outro lado. Não tem objetivo nenhum aqui de mostrar a verdade, a inovação é isso, mas sim a minha visão sobre a verdade. Você choca com a sua visão sobre a verdade e tenta montar aí algo que possa ser mais próximo, né, do que a inovação propriamente dita, né? O que é inovação, não só com as nossas duas percepções, a sua e a minha. Quanto mais você juntar e conseguir encaixar, melhor vai ser a sua percepção sobre o que de fato é inovação. Então nesse momento abre um pouco a cabeça,
tenta pegar essa nova percepção que eu estou dizendo aqui e depois você junta. Bom, quais são as maneiras mais fáceis da gente entender o que é inovação? Então, de maneira geral, no dia a dia, quando ninguém técnico, né, diz o que é inovação, algo que nunca ninguém fez, ou algo que seja escalável, né, ou criar algo novo. Inovação é algo novo, né? Putz, tem coisa mais subjetiva do que algo novo? Novo para mim e novo para você? Novo no Brasil ou novo nos Estados Unidos? Novo nessa indústria ou novo para essa outra indústria? Novo para aquele professor ou não? Enfim, então é muito subjetivo o que roda aí, a ponto da palavra inovação ser uma palavra fútil, né? Inovação é algo novo, pô, acabou, né? E não é. Inovação tem uma percepção muito clara do que é inovação, eu vou falar já, né? Ou inovação é a aplicação de uma novidade por meio de um modelo de negócio com objetivo de... Tem vários termos aí super detalhados sobre o que é inovação, né? Ou inovação do desenvolvimento de software, já ouvi isso, né? Então eu vou desenvolver um software fazendo inovação. Se não for software, não é inovação. Também altamente errado. Então, assim, quero dizer, eu não diria errado, são percepções que tangenciam de fato o que é inovação, né? Mas que, quando você vai para um nível mais técnico, a ponto de que precisar usar a inovação, é importante que você saiba com mais detalhes, de fato, né, o que é inovação, para que você possa trabalhar, né? E antes de simplesmente poder dizer isso é uma inovação, não é pelo fato de dizer, mas sim pelo fato de, se você vai trabalhar com inovação, você saber o que você está fazendo para não cometer erro. Bom, segundo o Eric Rice, que é o escritor do livro A Startup Enxuta, Lean Startup, um livro lançado em 2013, é um livro que resumiu muito do que já se fazia, do que se pensava sobre novos processos de criação de novos serviços e produtos, etc., baseado em processos que foram utilizados por empresas de programação, né? Então gestão da programação em si. Então esse Eric Rice juntou tudo, simplificou e colocou de uma forma muito clara, né, o que é inovação, especialmente o que é Startup Enxuta, né, é o nome do livro, mas lá ele conceitua o que é inovação, e aqui eu coloco, então, algo a ser feito com muito mais risco, tá? Então, essa é uma maneira clara, precisa de você entender o que é inovação. Então, claro que não é tão precisa quanto nós engenheiros gostaríamos que fosse, né? Mas, veja, existem projetos que a gente faz, ou melhor, todos os projetos que a gente faz têm risco, né? E aqui a gente está falando, então a gente vai construir um prédio, pô, a gente tem risco, o prédio pode parar, o custo pode sair mais alto, pode chover, pode não vender, pode a fundação ser diferente, enfim, a gente contempla vários riscos ali que a gente sabe minimizar. Quando a gente fala em inovação, a gente está falando em projetos com muito mais risco. Eu vou dar esses exemplos para ficar bem claro para vocês como determinar se é simplesmente arriscado e é um projeto normal, que tem que fazer sua gestão de risco, né, PMBOK, etc., ou se é um projeto muito mais arriscado, né? Então, de maneira geral, né, projetos de inovação, a gente não tem resposta para basicamente nada, né? Muito diferente da construção civil, por exemplo, que tem projetos de inovação, né, são projetos, né, que a gente gere, mas todos eles já têm uma forma de fazer, já tem o seu risco controlado. Quer dizer, se chover, eu vou jogar mais para frente e vou duplicar a equipe mais para frente para produzir. O valor que eu vou vender esse imóvel, pô, é X. Por quê? Porque é a média do mercado. Então não tenho muito risco de vender 1.000 a mais, 1.000 a menos. Então é um risco, mas é um risco calculado. É diferente, por exemplo, de eu abrir uma fábrica de carros elétricos, né? Então, por quanto que eu vou vender um carro elétrico? Não sei. Quanto que vai custar? Não sei. Né? Quantas pessoas eu vou gastar para desenvolver? Não sei. Né? Qual o tamanho da minha fábrica para produzir? Não sei. Né? Quando eu vou construir um prédio, eu sei quantas pessoas eu vou usar. Já tem esses cálculos, eu posso errar, tem um risco ali, beleza. Mas é diferente de quando você entra em projetos inovadores que basicamente para todas as respostas você diz não sei. Então quando a maioria das respostas é não sei, né? Aí você tem um projeto inovador propriamente dito. Né? Eu vou citar alguns exemplos aqui usando a construção civil para a gente diferenciar o que são projetos de baixo risco e de alto risco. Né? Então os projetos tradicionais, né, vamos dizer assim, baixo risco. Então, o que eles exigem da gente, esses projetos de baixo risco? Né? Planejar e projetar mais antes de executar, que é exatamente o que a gente faz na construção civil. Quando a gente vai executar alguma obra de construção civil especialmente, a gente projeta, né? Seja uma reforma, seja uma rodovia, seja um prédio, seja
uma loja, o que for, a gente cria um projeto, né? Em cima desse projeto a gente planeja, pô, vai custar tanto, eu planejo que vai custar tanto, eu planejo que vai gastar tanto tempo, né? Eu planejo os riscos que vão acontecer, então eu faço o planejamento, né? Então eu consigo fazer, por quê? Porque a execução da obra, de certa forma, é algo que a gente tem controle, né? A obra é isso que eu tenho que fazer. Eu consigo parar e analisar quanto vai custar a argamassa, quanto vai custar a mão de obra. Se eu não tiver o preço da mão de obra, eu ligo e orço o preço da mão de obra. E aí vejo quanto vai custar para você fazer, R$100, beleza, vou lá e ponho na planilha. Então eu consigo planejar. Tá? Então, projetos tradicionais, muito planejamento e muito projeto, tá? O objetivo em projetos tradicionais é conseguir executar exatamente como foi projetado. Quanto mais fiel a gente for ao projetado, né? Quanto mais a execução for fiel, melhor, né? Por isso que a gente projeta, por isso que a gente planeja, para ser exatamente igual. São fornecedores que basicamente são fáceis de contratar, então você encontra pessoas que vão executar aquilo porque já existe uma cadeia normalmente pronta para aquilo, né? Vou abrir uma padaria, já tem um fornecedor do forno, já tenho padeiro para contratar no mercado, já tenho máquina de PDV, né, os pontos de venda, lá os softwarezinhos para gerir a minha padaria, enfim. Então já tenho isso fácil, né? E os resultados também são tradicionalmente mensuráveis, quer dizer, qual é o prazo daquilo, qual é o custo daquilo, qual é o risco daquilo, né? Então isso está muito bem claro. Quando a gente vai falar em projetos inovadores, então aí a coisa muda de figura, né? Então assim, a gente tende a planejar muito pouco e a executar muito pouco. Planejar muito pouco, mas executar rápido, né? Pedacinho por pedacinho. Isso eu vou falar um pouco mais para frente, né? O objetivo nesses projetos não é que a execução seja fiel ao que foi projetado, mas sim que a cada execução, cada passinho que a gente der desse projeto, a gente vá conseguindo direcionar melhor, né? Enfim, a gente faz gestão da mudança, quer dizer, ao longo do caminho da inovação, a gente vai percebendo para que lado que a coisa está andando e vai fazendo os ajustes. A gente não faz isso numa obra, né, que é de baixo risco, né? A obra não chega na metade e a gente decide que não vai ser mais residencial, vai ser comercial, né? A gente não faz isso. Mas na inovação a gente pode fazer, a gente chama pivotear, vou falar mais para frente, né? E exige uma percepção de resultados muito diferentes. A depender do resultado que vem, a gente precisa analisar se aquele resultado é positivo ou é negativo, tá? Em projetos tradicionais, os objetivos são claros, é isso que eu tenho para fazer. Os objetivos são curtos, né? São bem claros, assim, né? Então o custo tem que ser R$5 milhões, né? Dá para especificar, todos entendem e isso dá o caminho, né? No caso, quando os projetos são de alto risco, são projetos inovadores, então a gente faz diferente. A gente tem propósito, não tem um objetivo, né? Então o objetivo não é construir um prédio assim, assim, assado. Meu objetivo é uma nova forma das pessoas morarem, uma nova forma das pessoas adquirirem um apartamento, conseguir entregar, acabar com a fome no mundo, né? Conseguir entregar, fazer um carro que não consuma gasolina, né? Enfim. Então, como que eu vou fazer? Como é que vai ser esse carro? Como é que eu vou fazer com que não consuma gasolina? Não sei, né? Mas é um objetivo. Então, essa é outra característica de projetos inovadores, né? Também, projetos tradicionais, né, que é o que a gente vive na construção civil, é ordem, né? Aí existe uma hierarquia aí que passa a ordem, tem que ser feito isso agora, né? Então você passa para os empreiteiros, você passa para a equipe de orçamento, a equipe de compras, é isso que vocês têm para fazer, tem uma hierarquia, quem está no nível acima tem uma visão mais ampla, então consegue determinar isso, passa para a equipe operacional, que é quem de fato realiza, né? Então tem metas claras, esse mês tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Tem um cronograma, enfim. Normalmente você está seguindo aquele plano que você fez lá atrás. No caso da inovação é o contrário, é um trabalho mais colaborativo, não é hierárquico quem que está acima, mas sim todos os profissionais que estão envolvidos ficam no mesmo nível, ficam no mesmo patamar ali de discussão, todos conseguem agregar informação, ou agregar conhecimento, qualquer coisa, conseguem agregar no mesmo nível, né? Então, está muito mais voltado para o choque de ideias, então eu não vou falar compre material, o cara que compra material, ele está no mesmo nível que eu, né? Supostamente, vamos dizer, né? E ele vai dizer, não, peraí, mas como é que eu compro material? Eu tô com dificuldade, o que você acha de fazer assim, vamos fazer assado, enfim, né? Porque não são coisas triviais, né? Então, a gente estuda muito como hipótese, então a gente não sabe exatamente aquilo que tem que fazer, tem que fazer isso. Mas a gente tem hipóteses, pode ser que tenha que fazer isso, pode ser que esse seja o caminho, vamos testar, vamos validar, né? E a gente vai por esse caminho, né?
exige muito decisões estratégicas, tem que ter espaço para criação, quer dizer, se o caminho está difícil, tem que parar e tem que pensar outro caminho, volta, desfaz o que fez, pensa um outro caminho. Então vocês vejam que são processos muito diferentes de um projeto tradicional com baixo risco e um projeto inovador com altíssimo risco, né? Esse era o objetivo ali, mostrar como as coisas são muito diferentes, e é por isso que você precisa determinar de fato o que é um projeto inovador e o que é um projeto tradicional. Então, de maneira geral, os processos inovadores, quando se decide que aquilo é um projeto inovador, que eu tenho muito pouca informação, que eu tenho muito risco, que eu não consigo planejar muito, então a gente usa esse processo aqui, que é exatamente a startup enxuta, né? A startup enxuta, né? Que é o do Eric Rice, que eu comentei com vocês, mais pra frente eu vou ter o livro. Então o que a gente faz? A gente tem uma ideia, né? Ideas, então a gente tem uma ideia. Primeira coisa que a gente faz, a gente não planeja, a gente não põe no papel, a gente não para pra pensar tudo que a gente vai fazer, como é que vai ser esse carro, como é que... vamos dizer aqui, né? Que eu quero montar um carro elétrico, né, por exemplo. Então eu não paro para projetar o carro elétrico, etc. Eu vou fazendo alguns testes, né? Então primeiro posso montar uma pesquisa simplesmente perguntando se as pessoas estão interessadas em ter um carro elétrico. Então eu construo, né? Então eu construo essa pesquisa, né? Eu testo essa pesquisa, né? Boto no mercado, então seria o code aqui, que seria o que eles chamam de programar, né? Mas porque vem dessa indústria. Mas então eu faço a pesquisa, jogo para 100 pessoas responderem, né? Faço que nesse caso, então, quando elas respondem, eu tenho essa medição, eu consigo saber dessas 100 pessoas quantas realmente querem carro elétrico, quem que não é, né? São os dados que eu levanto. E eu aprendo, tem das 100 pessoas, 50 pessoas, 70 pessoas querem um carro elétrico, né? Então eu já tenho um aprendizado aí. Então, na minha ideia de construir um carro elétrico, eu já substituo aquela minha dúvida que era aquela minha incerteza, aquele meu alto risco, que é, será que as pessoas querem, que seria uma dúvida básica, e já volto, não, peraí, 70% das pessoas que eu entrevistei querem um carro elétrico. Beleza. Esse é o primeiro passo para eu construir um carro elétrico, né? Fazer essa pesquisa. Então, e aí vai indo, né? Como é que ele quer, etc. Pode partir de pesquisa, né? Para realmente desenhar o MVP, eu vou falar um pouco mais para frente. Então, diferente de uma construção, que é tudo tradicional, que eu faço, projeto e executo, na inovação eu não projeto e não planejo. Eu vou dando passo a passo, vou fazendo esse ciclo, né? Que seria aquele ciclo de melhoria contínua, passo a passo para chegar lá. Né? Eu vou fazer outros vídeos falando isso aqui com mais detalhes, tá? O mais importante aqui nesse vídeo é vocês entenderem a diferença de projetos tradicionais para projetos inovadores. Então aqui eu continuo exemplificando, ó. Então na linha de cima aqui, ó, eu tenho ali esse aqui é o livro, né? Aqui em cima eu tenho projetos tradicionais, né? Então acho que eu não estou mostrando aqui. Beleza? Projetos tradicionais, né? Então eu inicio o projeto, né? Já fiz um plano lá atrás, a execução dele é cada vez mais perto, eu vou executando mais perto possível desse plano. Então às vezes ele foge um pouco, lembra que a meta é aqui, né? Então teoricamente, quando a gente projeta uma linha reta daqui até aqui. Mas o que acontece na verdade? Em todos os projetos, mesmo os tradicionais de baixo risco, a coisa vai desviando, né? Um pouquinho desvia, porque tem um risco, né? Daí a gente vai lá e faz um ajuste, ajusta o plano, ajusta a direção, aí ele vem vindo para o outro lado, tá indo muito errado também. Por exemplo, né, a obra passou 3 meses, a obra já está saindo 1 milhão mais caro. Opa, peraí, vamos parar, vamos tentar ajustar. Aí chegou aqui, ajustou lá o custo, fez alguns ajustes. Depois começou o prazo a estourar, beleza, o prazo está fugindo muito, ajusta o prazo, né? Então você vai fazendo alguns ajustes muito pequenos, vamos dizer, em relação ao plano, porque o teu plano foi bem feito, o projeto foi bem feito, o planejamento foi bem feito. E ponto final, tá tudo bem, chega na meta, acabou. Esse é, por exemplo, a execução de um prédio. Quando a gente vai fazer um projeto inovador que tem altíssimo risco, a gente não fez esse projeto, esse planejamento, porque não tem como fazer. Você vai chutar muita coisa, você vai arriscar muita coisa que não vai funcionar. E aí você sai fazendo, né? Sai fazendo e vai vendo os resultados. Lembra que o teu propósito é um pouco mais amplo. Então, assim, o meu objetivo é acabar com a fome no mundo, né? Ou transformar a matriz de logística em carro elétrico, vamos dizer assim, né? Usando a Tesla aí como exemplo. Eu não sei como é que eu vou chegar lá, eu não consigo trilhar nada até lá, porque eu não sei nada, eu não sei nem como é que vai me custar, quanto que eu vou vender, quanto que eu vou lucrar, enfim. Então eu vou dando passo a passo, né? Os movimentos aqui, né? Venho aqui e tal, daqui a pouco eu chego aqui, tá muito errado. Você faz um processo de pivoteamento, já vou falar mais pra frente. Tem o teste AB que você pode fazer quando você tem dúvida. Se vai por esse caminho ou por aquele, vai pelos dois, testa qual dos dois é mais importante, decidiu pelo B,
volta e continua pelo B, né? Então é um processo muito mais arriscado, que tem muito mais variação, que exige muito mais de quem está desenvolvendo essa inovação, até que de fato você chegue lá no final e faça e atinja o teu propósito, né? Chega no produto final, que seria lá o carro mesmo, o carro elétrico, aqui no exemplo que eu tô dando, né? Aqui a gente tem um belo exemplo, né? A Halsey, que é uma startup da Vitacom, aquela empresa de São Paulo, e isso aqui é o site deles, a época, quando eu peguei, tá lá, eles já de primeira já colocam o propósito. Nasceu com o propósito de melhorar o jeito de viver em sociedade, tá vendo? Então, a Vitacom, que é uma incorporadora, ela é tradicional, tem os planos, vou vender quantos imóveis, vou vender isso, tal, valor, tal, tal. Quando ela abriu a startup, ela já opera de uma forma diferente, já começa colocando o propósito, né? Então, como é que a Halsey vai chegar nesse melhorar o jeito de viver em sociedade? Uma coisa super ampla, né? Mas bem claro, quero melhorar o jeito de viver em sociedade, beleza? Tá claro o meu caminho, né? Mas ele é amplo, de certa forma, né? Então, eles começaram com imóveis compactos, depois eles começaram a grudar um pouco com estilos de vida, daí viram que isso não estava indo muito, aí começaram para imóvel as a service, né? Então deram uma pivoteada, né? Direcionaram para outro ponto, vendo que aquele caminho não ia rodar muito, fizeram uma mudança brusca de direção e vão chegando, vão percebendo, né? Se cada passo está chegando perto do propósito ou não, e aí vão chegando até a hora que chegar a atingir o propósito. Então, é assim que a gente faz inovação, né? Um outro exemplo aqui, comparando, né, projetos tradicionais com projetos inovadores, na linha de cima aqui, a gente está falando de como os projetos tradicionais, né? Então seria como construir um carro, né, um carro tradicional, né? Enfim, uma linha de montagem de carro tradicional, ou mesmo executar um prédio, né? A gente projeta bem, então eu já projeto essa roda sabendo que essa roda vai encaixar certinho no carro lá. Então projeta a roda, executa a roda, depois eu lá mando fabricar o eixo, já conecta o eixo nas rodas, porque eu sei que vai encaixar certinho lá, não tenho dúvidas. Projeto de baixo risco, tá maravilhoso. Depois põe a carroceria no carro e tal, depois põe a cobertura, fechou, né? Então eu posso começar simplesmente com a roda, porque eu sei que a roda no final vai dar certinho, o carro vai rodar, é uma maravilha. Baixíssimo risco, pode ser que a roda não encaixe, pode ser que tenha algum plano de projeto, pode, né? Você vai lá, dá uma ajustadinha e vai encaixar, e a vida que segue. Quando a gente trabalha em inovação, a gente tem o objetivo de construir um carro, tanto quanto fosse lá, né? Mas a gente parte de um skate, porque se o teu objetivo, se o teu propósito é fazer algo que as pessoas se locomovam, pode ser que seja um carro, pode ser que não seja, a gente não sabe onde que a gente vai chegar. Então você começa, um skate se locomove, beleza, fiz baratinho, fiz rápido, não planejei muito, peguei uma tábua, botei 2 rodinhas, daí, bota pra andar. Pô, mas um skate pega chuva, o cara se tem que estar equilibrado, ele pode cair, se machucar, putz, não é uma boa coisa. Então vamos botar um outro, aprendeu, fez um ciclo de melhoria, beleza. Então vamos colocar uma haste aqui em cima, vamos. Um suporte ali, pô, beleza, agora o cara cai menos, se equilibra um pouco mais, mas pô, aí o problema da chuva ainda tem, enfim. Então, do equilíbrio ainda tem, então vamos botar uma bicicleta, enfim, moto até que ele chega no carro, né? Então, e volta, 2 modelos totalmente diferentes. Se o teu projeto for inovador, não trate ele como sendo um projeto tradicional, porque existem ferramentas totalmente diferentes. E a primeira coisa que você faz quando você tem um projeto inovador, a primeira coisa para começar é o que a gente chama de MVP, né? Produto mínimo viável em português, né? Então, e aí muita gente erra. Então o cara vai desenvolver um app porque quer não sei o que. Ou mesmo dentro da construtora, o cara quer pôr uma ideia diferente, uma forma diferente de logística, algo que uma forma diferente de passar informação ou de um processo diferente que é muito arriscado, que nunca ninguém fez. Pô, vou colocar esse processo na minha empresa, vai impactar muita gente? Vai. Quantas pessoas a mais vou precisar? Não sei. Qual o resultado disso? Não sei. É um projeto inovador. A implantação desse novo processo na consultora é inovador. Então, o que a gente faz? A gente pensa em todas as funcionalidades, vamos dizer assim, todas as funções que aquele processo precisa ter, né? E a gente desenha um mínimo viável, a gente faz o menor esforço possível para conseguir testar o maior resultado possível, o maior valor agregado possível. Então, e aí eu faço aquele ciclo de validação, pego esse mínimo produto viável, que eu gastei muito pouco esforço, mas que eu sei que vai dar um ótimo resultado, né, dentro do que cabe, e ponho para rodar, ponho para testar, ponho na mão do meu cliente, analiso, pego os resultados, aprendo, beleza, girei meu MVP. E vou girando aquele ciclo que eu mostrei antes sem parar, né? Então,
Eu vou fazer um outro vídeo depois, né, falando só sobre esse processo, enfim, mas tá colocado aí, tá? Às vezes você está fazendo esse ciclo de validação, né? Então, que pode começar com uma pesquisa, depois você pode fazer, se for um app, por exemplo, vamos desenvolver um app para construção civil. Você não precisa já saindo fazendo o app, né? Quanto custa o app, quantas pessoas, o que vai me custar, qual o impacto que vai fazer, quanto que eu vou vender, você não vai conseguir fazer nada, porque se o app é inovador, você não sabe quanto vender, você não sabe por quanto vender, você não sabe quantas pessoas você vai precisar, você não sabe quanto vai custar o app, não sabe o que os clientes vão achar, né? Então, se é um app inovador, que tem muito risco, o que você faz? Você não sai desenvolvendo o app, você vai gastar dinheiro, você vai desenvolver algo, quando puser no mercado vai dar errado. Então você desenha um MVP. Esse MVP pode ser uma pesquisa, como eu já citei, mas como também pode ser, você abre ali um arquivo, um software que desenha telas de computador, ou usar o próprio Paint, se você quiser, né, Photoshop, enfim, e você desenha as telas. Cara, a tela inicial vai ter uma carinha e um botão iniciar. A segunda tela vai ter a opção para você escolher qual é o material que você quer. A terceira, quando você clicar no material, vai ter a descrição do material e o preço dele e compra. E só com essas telas desenhadas você já pode dar na mão do teu possível cliente e falar, cara, ó, é o seguinte, quero desenhar um app, não desenho o app ainda porque é caro, então aqui em processo, como é um projeto inovador, eu tenho que usar processo de inovação, estou nesse meu processo de inovação, dá uma olhada aí nessas telas que eu desenhei e tenta simular e tenta ver na tua cabeça se esse app seria interessante para você, o que faltaria de botão, se você usaria ou não usaria. Você roda esse ciclo de aprendizado, pôs na mão dele, vem, ele vai dizer o feedback, você pega e vai aprender com aquilo. Já rodou um processo de inovação, pode ser que ele diga esse projeto é uma merda, eu nunca vou usar, esse app é uma bosta. Como ele pode dizer, cara, que animal, se você fizer esse app aí eu vou gostar, porque pelo que eu vi aqui, ele serve para mim. Então você gastou muito pouco e teve um feedback muito bom, né? No caso do pivotear, pode ser que você esteja fazendo esses ciclos e você veja que, cara, tá testando uma coisa, o cliente diz que é ruim. Depois você vai lá, pega esse ruim, mas por que é ruim, analisa, ajusta teu MVP, põe no mercado, de volta na mão do cliente e, cara, continua ruim. Aí depois você vai lá, pega, continua ruim. O que você tem que fazer? Você tem que pivotear, você tem que mudar de direção de uma forma bruta. Então, beleza, não vou mais tentar vender material na construção civil. Vou tentar fazer um negócio em que os fornecedores paguem para eu oferecer, etc., mudar o modelo, mudar alguma coisa do sistema. Então você pivoteia, você faz uma mudança drástica na direção daquilo que você estava indo, sem fugir do teu propósito, né? Outra coisa muito interessante também são os trade-offs. Então tem muita coisa, isso aqui é um sofrimento para quem trabalha com inovação. Você precisa, às vezes, fazer decisões daquilo que você não vai fazer. Então eu vou vender material, eu não vou vender mão de obra. Pô, mas dá para colocar no app, se você vai vender cerâmica e tal, você pode colocar também mão de obra. Não dá. É outro cliente, é outro preço, outra forma de gerir. Tenho que decidir que eu não vou por esse caminho, né? Então isso são trade-offs, né? Isso é algo muito importante, porque quando você está fazendo uma validação, um processo de análise, de aprendizado, se você tiver muitas frentes, você não consegue um feedback claro. Então a gente precisa determinar exatamente aquilo que a gente quer e também aquilo que a gente não quer, né? Também, numa inovação, a gente não faz plano de negócios, justamente porque isso aqui está uma imagem de um plano de negócios, né? Do Sebrae lá, então, que seria o nosso projeto na construção civil, né? Custo do projeto, né? Custo custo do concreto, custo da equipe de mão de obra, o prazo para executar, né? Seria o nosso plano, né? A gente não faz, já falei, mas o que a gente faz é um modelo de negócio. Aqui é uma imagem de modelo de negócio. Então, como a gente tem muita incerteza, a gente não sabe nada quanto eu vou vender nem nada, a gente faz a gestão desse projeto baseado em modelos de negócio. Então a gente encaixa. Cara, eu vou oferecer isso para o meu cliente, está aqui propósito de valor. Eu vou para esse tipo de cliente, eu vou oferecer através desse canal, e minha relação com o cliente vai ser dessa forma, meus custos principais, minhas receitas principais, meus parceiros principais. Né? Enfim, então você desenha esse modelo e aí você vai fazendo esses ciclos de validação e vai vendo se nesse teu modelo tudo se encaixa. Daqui a pouco você percebe que aquele valor que você entregou, você está querendo entregar, não está muito legal, você vai ter que ajustar. Não vou mais entregar venda de material pelo meu app, eu vou entregar só aluguel de equipamentos. Então mudou o teu propósito de valor aqui, o vermelhinho. Então talvez mude o teu segmento de clientes, né? Porque quem são os clientes que mais precisam alugar material? Podem ser outros. Então você vem aqui e ajusta o teu modelo de negócio. Então esse é o máximo que a gente planeja quando o projeto é inovador. É um modelo de negócio para que a coisa fique, no mínimo, íntegra. Né? No mínimo, você consegue vir aqui e montar algo que fique coerente entre si, tá? Tipos de inovação, né? Também vou montar um outro vídeo só com isso. Então,
existem vários tipos. A gente vê quando a pessoa já não tem muita noção quando é inovação, né? Quando é uma inovação muito grande, é disruptiva, né? E esse que eu tirei da Harvard, lá de uma revista Harvard, né, que citava sobre isso, eu adaptei aqui para a construção civil. Então, dentro desses 4 tipos, quando uma inovação, né, então, ou seja, criar algo novo, a gente se utiliza das mesmas competências que já existem no mercado, mas com um novo modelo de negócio, então aí sim ela é disruptiva, que é esse quadro aqui de cima. Ó. Então as mesmas competências, essa coluna aqui, e novos modelos de negócio. Então, residência as a service, que é o caso da Vitacom, né? Eu estou usando as mesmas competências. Para eu construir a casa é a mesma coisa, o prédio é a mesma coisa, para eu alugar aquilo é da mesma coisa, a forma de vender essencialmente é a mesma coisa, né? Ou BIM para contratação de mão de obra e material automatizado, né? Então eu faço o modelo BIM para eu focar na contratação da mão de obra e material. Pô, a gente sabe fazer o modelo, os projetos são as mesmas coisas, etc. Mas eu vou usar um outro modelo de negócio, tá? Então é disruptivo. Se usa as mesmas competências e o mesmo modelo de negócio, seria incremental, né? Muita gente chama. Então é rotineira. Então, vou envelopar a minha obra com andaimes, né? Eu já tenho conhecimento sobre andaime e eu vou pagar lá do mesmo jeito, aluga por dia, etc. Então o modelo de negócio é mais ou menos o mesmo, né? Então funciona. É o caso de BIM para compatibilização e quantitativos. Eu já faço compatibilização e já faço quantitativo, né? Eu já tenho essa competência no meu negócio. E eu vou pagar alguém para fazer. Quer dizer, vai fazer em CAD, vai fazer no modelo BIM, o modelo de negócio é mesmo. Tem que pagar um valor fixo, então o modelo é o mesmo, né? Novas competências, novos modelos de negócio. Então, assim, o crowdfunding para incorporação. Putz, a incorporadora que vai usar crowdfunding, quem não sabe, né? Eu abro um pool, né? Um chamamento a quem é que quer investir nessa incorporação. O que eu vou fazer aqui? Vai custar 10 milhões, quem quiser investir, né? Então, é uma nova forma de captar investidores para uma incorporação, né? Então, como é que eu capto esse tipo de investidor, etc. É uma nova forma, você exige novas competências. A gestão diz como é que eu vou distribuir essa grana é diferente, né? E é um novo modelo de negócio. Então essas são as arquitetônicas. E também tem as radicais, então que eu uso novas competências e o mesmo modelo de negócio. Por exemplo, o wood frame. Então, são novas competências, eu preciso saber trabalhar com madeira, uma manutenção de madeira é diferente, então eu preciso de novos conhecimentos, né? Novas competências, por consequência. E também, só que os modelos de negócio é o mesmo. Vou lá e pago a casa e você vai lá e constrói em wood frame, mas é a mesma coisa, né? Então são inovações radicais, tá? Aqui a gente tem como exemplo a Loft, né? Que é uma empresa que cresceu, foi uma das unicórnios do Brasil inteiro, de todas as áreas, né? Que mais rapidamente virou unicórnio, né? Uma empresa que vale mais de $1 bilhão. E é uma startup da construção civil, né? Ele fazia aquilo que todo mundo fazia, que é comprar apartamento, reformar e vender mais caro. Então são as mesmas competências, que é reforma, mas ele usou um modelo de negócio diferente, né? Usou uma plataforma, enfim, desenvolveu um novo modelo que permite que o cliente tenha mais vantagens, né? Então, vamos voltar aqui. Mesmas competências, com um novo modelo de negócio, foi uma inovação disruptiva, tá aí. E acho que foi 1 ano e pouco, ela virou com mais de $1 bilhão, tá aí bem grande, vale procurar saber. Quinto andar, mesma coisa, também é um outro unicórnio, acho que o Brasil, se eu não me engano, hoje, né, em janeiro de 2022, são 17 ou 18 unicórnios, são 17 ou 18 empresas com produtos inovadores que valem mais de $1 bilhão, né? Quinto andar, antes da Loft já era. E basicamente o que eles mudaram no modelo de negócio são as mesmas competências, então ele aluga de uma maneira igual, né? Eu pago por mês, escolho meu imóvel, gostei, vou lá, etc. Mas com um diferencial que eu não preciso, eu como pessoa que vou locar, né, o locador, eu não preciso levar os documentos, né, de fiador, né? Não, porque eles fecharam um contrato com uma seguradora e a seguradora faz a garantia da carteira, então eles simplesmente... Cara, você quer alugar esse imóvel, manda os documentos e alugue, né? Isso simplificou muito o processo de locação e aí virou disruptiva e nisso uma empresa virou $1 bilhão. Então as duas coisas são coisas simples que vocês viram aqui, né? São inovações, né? São coisas diferentes, né? Inovações radicais em ambos os casos.
e que geraram esse resultado absurdo, um impacto enorme no mercado. Então, inovação é algo simples que dá pra gente fazer em casa, não é algo complexo, qualquer um pode fazer, pode quebrar indústrias inteiras com coisas simples. Basta que você use os processos corretos, né? Vá testandinho até chegar lá naquilo que você quer quebrar. A Quinta Andar provavelmente tinha um propósito lá atrás, que era simplificar o processo de locação do imóvel. Se esse era o propósito, como é que eu vou simplificar? Não sei, vou testando algumas soluções, vou vendo onde chega mais perto, até que eu chegue numa boa, que foi o que aconteceu. Vamos fechar um contrato com uma seguradora para segurar a carteira, fecharam e a empresa explodiu. E aqui, o último slide, então, é um caso aqui da construção civil, né, a Prevision. Então, a empresa que se propôs a oferecer uma nova forma de planejar, né, obras, né. Então a gente sempre planejou em Project, etc., com todas as limitações, vantagens do Project, mas ao mesmo tempo todas as limitações do Project, né, visto na necessidade de a gente compartilhar a informação com várias pessoas da obra, né, quer dizer, não adianta só eu, planejador, fazer o Project e enviar o arquivo do Project, PMPP, para todo mundo, né, e depois para atualizar isso, etc. Então, dentre vários outros valores agregados, né, a Prevision é um caso de sucesso aí que entrou no mercado, quebrando, né, vamos dizer assim, substituindo o Project, que é um software super antigo, super funcional, com muitas funcionalidades, super tradicional, da Microsoft, não é qualquer empresinha, né, mas adaptou a construção civil e deu uma solução melhor. E tá aí. Então, gente, esse era um overview geral que eu queria dar. Eu vou fazer agora vídeos específicos falando especialmente sobre o que é o modelo de negócio, como faz o processo de inovação, como é esse pivoteamento, como fazer um modelo de negócio, jornada de cliente, traction, etc, né? A gente tem uma incubadora, a 5 Incubadora, né? A Campesina é sócia, né? Fundadora dessa incubadora. Então são todas essas ferramentas que a gente usa no dia a dia dessas startups, porque elas estão querendo fazer algo inovador, ou seja, estão desenvolvendo projetos com muito risco, a gente não sabe nada daquilo e a gente precisa usar métodos específicos. Não adianta sair planejando, senão vai quebrar a cara, vai gastar todo o dinheiro, tempo e não vai chegar a lugar nenhum. Beleza? Então é isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Até o próximo vídeo.